Meu filho morreu deixando 10 milhões de reais. E eu estava pronto para passar tudo para minha nora. Ela era viúva, mãe dos meus netos. Merecia cada centavo. Mas quando cheguei na casa deles para entregar os documentos da herança, encontrei preservativos na gaveta do quarto. Meu filho havia feito vasectomia há 5 anos. Decidi investigar antes de assinar a transferência dos 10 milhões. O que descobri me fez tremer de raiva. Mensagens provando que minha nora e o amante assassinaram meu filho pelo dinheiro. Em 2 horas, cancelei a herança e montei um plano para destruir os dois completamente. O que aconteceu depois foi uma vingança tão brutal que eles imploraram por piedade. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Eu estava assinando os últimos documentos para transferir os 10 milhões de reais para Patrícia quando o telefone tocou. 7h30 da manhã de uma terça-feira, que mudaria minha vida para sempre. Senhor Antônio Ferreira? A voz do policial cortou o silêncio do meu escritório em Moema. Sou o sargento Silva, da Polícia Militar. O senhor é pai de Ricardo Ferreira? Meu coração disparou. Ricardo era meu único filho, meu orgulho. Engenheiro civil de 32 anos que havia transformado minha pequena construtora em um império de 10 milhões. Casado com Patrícia há 8 anos, pai dos meus netos Miguel e Sofia. Sim, sou eu. O que aconteceu com meu filho? Senhor, lamento informar que seu filho sofreu um acidente fatal na Marginal Pinheiros, por volta das 6 da manhã. O carro capotou após colidir com a mureta de proteção. O mundo desabou. Os papéis da herança escorregaram das minhas mãos, espalhando-se pelo chão do escritório. 10 milhões de reais que eu estava prestes a entregar para Patrícia, porque achava que ela merecia ser cuidada após perder o marido. Como isso aconteceu? Minha voz saiu estrangulada. Aparentemente ele perdeu o controle do veículo. Não havia outros carros envolvidos. O corpo está sendo encaminhado para o IML. Desliguei o telefone e fiquei olhando para os documentos no chão. Procuração para transferir todos os bens para Patrícia. Conta bancária, imóveis, ações da empresa. Tudo o que Ricardo havia construído. Tudo o que eu havia ajudado a construir. Pensei nos meus netos. Miguel, de 7 anos, que adorava quando eu o levava para ver as obras. Sofia, de 5, que sempre pedia para eu contar histórias antes de dormir. Eles precisariam de estabilidade financeira agora que haviam perdido o pai. Patrícia era uma boa mãe, uma boa nora. Pelo menos era o que eu pensava. Cheguei na casa de Ricardo em Alphaville 2 horas depois. A mansão de 500 metros quadrados que ele havia construído com tanto orgulho, agora parecia um mausoléu. Patrícia me recebeu na porta, os olhos vermelhos de chorar, vestindo um robe preto que a fazia parecer ainda mais frágil. Pai Antônio. Ela se jogou nos meus braços, soluçando. Eu não consigo acreditar que ele se foi. Segurei minha nora sentindo o peso da responsabilidade. Aos 65 anos, eu era agora o único apoio desta família destroçada. Miguel e Sofia correram para me abraçar, sem entender completamente o que havia acontecido com o pai. Vovô, por que a mamãe está chorando? Sofia perguntou, seus olhos castanhos idênticos aos do Ricardo. O papai teve que viajar para muito longe, minha princesa. Menti, não tendo coragem de explicar a morte para uma criança de 5 anos. Patrícia me levou para a cozinha, enquanto as crianças voltaram a brincar na sala. Ela preparou café com as mãos tremendo, e eu aproveitei para observá-la melhor. Aos 29 anos, Patrícia sempre foi uma mulher bonita. Cabelos loiros, olhos verdes, corpo mantido com academia e tratamentos estéticos que Ricardo pagava sem reclamar. Pai, eu não sei o que vou fazer, ela disse, se sentando à mesa da cozinha. Ricardo cuidava de tudo. As contas, os investimentos, a empresa. Eu não entendo nada disso. Não se preocupe, respondi puxando os documentos da pasta. Eu já preparei tudo. Vou transferir todos os bens do Ricardo para você. A casa, as contas, as ações da construtora. 10 milhões de reais no total. Os olhos dela brilharam por um segundo antes de voltarem à expressão de tristeza. Pai,
Eu não posso aceitar tudo isso. É muito dinheiro. Você é a mãe dos meus netos. Ricardo gostaria que vocês fossem cuidadas. Empurrei os papéis na direção dela. Só preciso que você assine aqui. E amanhã mesmo vou ao banco fazer as transferências. Ela pegou a caneta, mas hesitou. Pai, posso assinar amanhã? Hoje eu não consigo pensar direito. Claro, minha filha, não há pressa. Decidi ficar na casa naquela noite para ajudar com as crianças. Patrícia disse que precisava descansar e subiu para o quarto por volta das 9 da noite. Coloquei Miguel e Sofia para dormir, contando histórias sobre o pai deles, tentando manter viva a memória do meu filho. Por volta das 11 da noite, desci para pegar um copo d'água na cozinha, quando ouvi Patrícia falando ao telefone no escritório. A porta estava entreaberta e sua voz soava diferente. Não era a voz quebrada de tristeza que ela havia usado o dia todo. Não, não podemos nos ver agora, ela sussurrava. O sogro está aqui. Ele quer me dar todo o dinheiro amanhã. Meu sangue gelou. Quem era essa pessoa com quem ela não podia se encontrar? E por que ela estava falando sobre o dinheiro dessa forma? Eu sei que foi difícil, mas deu certo. Ninguém suspeita de nada. Ela continuou. Amanhã eu assino os papéis e em uma semana estamos livres. Livres? Livres de quê? Do luto? Da responsabilidade? Ou livres de algo muito pior? Subi as escadas em silêncio, minha mente trabalhando como a de um contador acostumado a encontrar discrepâncias. Alguma coisa não estava batendo. Patrícia parecia triste demais durante o dia, mas sua voz ao telefone era de alguém fazendo planos. Esperei até ter certeza de que ela estava dormindo e desci novamente. Precisava entender o que estava acontecendo antes de entregar 10 milhões de reais para alguém que talvez não merecesse. O escritório de Ricardo era organizado como o meu. Arquivos etiquetados, documentos em ordem, computador sempre ligado. Liguei o monitor e vi que ele não tinha senha. Típico do meu filho, sempre confiando demais nas pessoas. Comecei a verificar os e-mails dos últimos meses. Nada suspeito. Contas pagas em dia, projetos da construtora andando bem, conversas normais com fornecedores e clientes. Mas então encontrei algo estranho na gaveta da mesa. Uma caixa de preservativos, ainda lacrada. Meu coração disparou. Ricardo havia feito vasectomia há 5 anos, depois que Sofia nasceu. Ele e Patrícia haviam decidido que 2 filhos eram suficientes. Por que diabos haveria preservativos na mesa dele? Subi para o quarto do casal com as pernas tremendo. Patrícia dormia profundamente, provavelmente exausta pelo dia traumático. Abri a gaveta do criado mudo do lado dela com cuidado extremo. Mais preservativos. Uma caixa aberta, com várias unidades faltando. Minha nora estava traindo meu filho. A mulher para quem eu estava prestes a entregar 10 milhões de reais estava tendo um caso extraconjugal. A raiva começou a ferver no meu peito, mas forcei-me a manter a calma. Precisava de mais evidências antes de confrontá-la. Voltei para o escritório e comecei a procurar com mais atenção. Revirei gavetas, armários, procurei por qualquer coisa que pudesse explicar aquela conversa telefônica e os preservativos. Foi quando encontrei o celular antigo do Ricardo escondido atrás dos livros na estante. Um iPhone que ele havia parado de usar há alguns meses, quando comprou um modelo mais novo. Por que ele guardaria o aparelho antigo? Liguei o telefone e vi que ainda tinha bateria. Não havia senha. Comecei a verificar as mensagens, e o que encontrei me fez sentar pesadamente na cadeira. Conversas entre Ricardo e Patrícia dos últimos 3 meses. Mas não eram conversas de marido e mulher. Eram conversas de um homem desesperado descobrindo a traição da esposa. Patrícia, eu vi você saindo do motel com ele. Não adianta negar. Ricardo, por favor. Podemos conversar sobre isso em casa. Conversar? Você está me traindo há quanto tempo? Quem é esse homem? Foi só uma vez. Eu estava confusa. Você trabalha demais. Nunca está em casa. Uma vez? Eu tenho fotos de vocês juntos em 3 ocasiões diferentes. Continuei lendo, minha raiva crescendo a cada mensagem. Meu filho havia descoberto a traição da esposa e estava tentando salvar o casamento. As mensagens mostravam um homem destruído, tentando entender como sua família havia desmoronado. Mas o pior ainda estava por vir.
As mensagens mais recentes, de apenas uma semana atrás, revelaram algo que me fez tremer de horror. Patrícia, eu quero o divórcio. Vou falar com meu advogado amanhã. Ricardo, pense nas crianças. Podemos resolver isso. As crianças vão ficar comigo. Tenho todas as provas da sua infidelidade. Nenhum juiz vai dar a guarda para uma mãe adúltera. Você não pode fazer isso comigo. Posso e vou. E sobre o dinheiro você não vai ver um centavo. Tudo fica para mim e para as crianças. A última mensagem de Ricardo foi enviada na segunda-feira, um dia antes do acidente. Amanhã de manhã vou ao advogado. Prepare-se para perder tudo. Meu filho havia morrido na terça-feira de manhã, a caminho do escritório do advogado. Com as mãos tremendo, procurei no telefone por mais evidências. Encontrei fotos que Ricardo havia tirado discretamente. Patrícia entrando e saindo de um motel na Marginal Pinheiros com um homem que eu não reconhecia. Um homem alto, moreno, bem vestido, dirigindo uma BMW preta. Mas o que me deixou em choque foi encontrar mensagens entre Patrícia e esse homem no WhatsApp. Ricardo havia conseguido acesso ao telefone dela de alguma forma e havia feito capturas de tela das conversas. Rodrigo, ele descobriu tudo. Quer o divórcio e vai tentar tirar as crianças de mim. Calma, amor. Vamos pensar em uma solução. Que solução? Ele tem fotos, tem provas. Vou perder tudo. Não se ele não chegar ao advogado. O que você quer dizer com isso? Você sabe o caminho que ele faz todo dia para o escritório. Marginal Pinheiros, sempre no mesmo horário. Rodrigo, você está sugerindo o quê? Estou sugerindo que acidentes acontecem, especialmente quando alguém está dirigindo distraído, talvez depois de uma discussão em casa. Você está louco. Eu não posso fazer isso. Você pode e vai. É ele ou nós. Escolha. Continuei lendo as mensagens com o coração batendo tão forte que eu podia ouvi-lo no silêncio da madrugada. O plano deles estava detalhado nas conversas dos últimos dias. Patrícia, você vai provocar uma briga com ele na manhã de terça. Deixe ele nervoso, alterado. E depois? Eu vou estar esperando na Marginal. Quando ele passar no local que combinamos, vou forçar ele a perder o controle do carro. Como? Deixa comigo. Vai parecer um acidente. Carro capotado, nenhuma evidência de outro veículo envolvido. E se não der certo, vai dar. E depois você herda tudo. 10 milhões de reais, Patrícia. Pense no que podemos fazer com esse dinheiro. E as crianças? As crianças vão se acostumar. Crianças sempre se acostumam. A frieza daquela conversa me deixou nauseado. Eles haviam planejado assassinar meu filho pelo dinheiro. E eu estava prestes a entregar exatamente o que eles queriam. Procurei por mais detalhes do plano. Encontrei mensagens sobre o local exato onde o acidente aconteceria. Rodrigo havia estudado o trajeto de Ricardo. Sabia exatamente onde e quando ele passaria. Terça-feira, 6h15 da manhã. Ele sempre passa naquele trecho da Marginal, onde tem a curva fechada. Vou estar com a BMW na pista ao lado. Uma fechada rápida, ele vai tentar desviar e bater na mureta. E se alguém ver? Ninguém vai ver. Aquele horário a Marginal está vazia. E mesmo se alguém vir, vai parecer que ele perdeu o controle sozinho. Tenho medo, Rodrigo. Medo de quê? De ficar rica? De ficar livre? Seu marido ia tirar tudo de você. As crianças, o dinheiro, a casa. Agora você vai ter tudo. A última mensagem havia sido enviada na segunda-feira à noite. Amanhã de manhã nossa vida nova começa. Te amo. Também te amo. Vamos conseguir. Agora eu entendia perfeitamente a encenação de Patrícia. A viúva devastada, os olhos vermelhos de chorar, a fragilidade, a hesitação em aceitar o dinheiro. Tudo calculado para parecer natural. Ela havia provocado uma briga com Ricardo na manhã de terça-feira, exatamente como planejado. Provavelmente disse algo que o deixou furioso, alterado, dirigindo de forma imprudente. E Rodrigo estava esperando na Marginal com a BMW, pronto para executar o plano. Meu filho havia morrido acreditando que sua esposa era apenas uma adúltera. Ele nunca soube que ela era uma assassina. Fotografei todas as mensagens com meu celular. Cada conversa, cada detalhe do plano.
cada evidência de que o acidente havia sido um homicídio premeditado. Depois apaguei o histórico de acesso do telefone antigo e o coloquei de volta no esconderijo. Voltei para o quarto de hóspedes, mas não consegui dormir. Fiquei deitado no escuro, planejando minha próxima jogada. Patrícia e Rodrigo achavam que haviam cometido o crime perfeito. Achavam que em algumas horas estariam 10 milhões de reais mais ricos. Eles não faziam ideia de que haviam mexido com o homem errado. 40 anos como contador me ensinaram a ser meticuloso, paciente, estratégico. Eu sabia como investigar, como reunir evidências, como construir um caso sólido. E, mais importante, eu sabia como destruir pessoas financeiramente. Patrícia e Rodrigo queriam dinheiro? Eles iam descobrir o que acontece quando se mata alguém por ganância. Às 5 da manhã, levantei e comecei a colocar meu plano em ação. Primeiro, precisava descobrir quem era Rodrigo. Depois, precisava reunir evidências suficientes para mandar os dois para a cadeia. E, finalmente, precisava garantir que eles pagassem por cada segundo de sofrimento que causaram ao meu filho. A vingança seria fria, calculada e devastadora. Às 6 da manhã, desci para a cozinha e encontrei Patrícia preparando café. Ela estava vestida com uma roupa preta simples, os cabelos presos, interpretando perfeitamente o papel da viúva enlutada. "Bom dia, pai", ela disse com voz triste. "Conseguiu dormir?" "Pouco", respondi, observando cada microexpressão do rosto dela. "Fico pensando no Ricardo, em como isso pôde acontecer. Eu também não consigo parar de pensar." Ela suspirou, servindo o café. "Ele saiu de casa tão nervoso ontem de manhã. Tivemos uma discussão boba sobre dinheiro. Uma discussão boba." Ela estava admitindo que havia provocado a briga, exatamente como planejado. "Discussão sobre o quê?" perguntei, fingindo interesse paternal. "Bobagem. Ele disse que eu gastava demais, que precisávamos economizar. Eu fiquei chateada e falei algumas coisas que não devia." Ela limpou os olhos com um lenço. Se eu soubesse que seria nossa última conversa, a atuação era impressionante. Se eu não soubesse a verdade, estaria consolando minha pobre nora enlutada. "Patrícia, sobre os documentos que trouxe ontem." Comecei, testando sua reação. "Você tem certeza de que quer assumir todos os negócios do Ricardo? É muita responsabilidade." Os olhos dela brilharam novamente, mas ela rapidamente disfarçou. "Pai, eu preciso aprender pelas crianças. Elas merecem ter o futuro que o pai delas construiu." "Tem razão. Que tal assinarmos os papéis hoje mesmo? Assim você não precisa se preocupar com isso durante o velório." "Seria ótimo." Ela respondeu rápido demais, depois se corrigiu. "Quer dizer, se o senhor acha que é o momento certo." "Acho sim. Vou buscar os documentos no carro." Saí da casa e liguei para meu advogado, Dr. Henrique Moura, que cuidava dos meus negócios há 20 anos. "Henrique, preciso de um favor urgente. Você pode descobrir tudo sobre um homem chamado Rodrigo que dirige uma BMW preta? Provavelmente mora em São Paulo, tem entre 30 e 40 anos. Antônio, que história é essa? Aconteceu alguma coisa? Meu filho foi assassinado, Henrique. E eu preciso de evidências para provar isso." Enquanto esperava as informações sobre Rodrigo, decidi testar até onde ia a ganância de Patrícia. Voltei para casa com uma versão modificada dos documentos de transferência. "Patrícia, minha filha, estive pensando", disse, sentando na sala com os papéis. 10 milhões é muito dinheiro para uma pessoa jovem administrar sozinha. E o pânico passar rapidamente pelos olhos dela. "O que o senhor quer dizer, pai?" "Quero dizer que talvez seja melhor dividir a herança. Metade para você, metade em um fundo para as crianças, que elas só poderão acessar quando fizerem 18 anos. "Mas, pai", ela protestou, tentando manter a voz calma. "Ricardo sempre disse que queria que eu cuidasse de tudo. Ele confiava em mim. Eu sei, mas 5 milhões ainda é muito dinheiro. Você consegue viver confortavelmente com essa quantia." A máscara quase caiu. Por um segundo vi a raiva verdadeira no rosto dela antes que voltasse a expressão de tristeza. "Pai, eu respeito sua decisão, mas acho que Ricardo gostaria que eu tivesse controle total sobre o patrimônio dele.
para poder investir melhor, fazer o dinheiro crescer para as crianças. Você entende de investimentos? Perguntei, fingindo surpresa. Não muito, mas tenho um amigo que é consultor financeiro. Ele pode me ajudar. Bingo. Rodrigo não era apenas o amante. Era também o consultor financeiro que ia ajudar a administrar os 10 milhões. Que interessante. Como se chama esse amigo? Rodrigo. Ela respondeu sem pensar. Depois tentou disfarçar. Rodrigo Silva. É um profissional muito competente. Gostaria de conhecê-lo. Que tal chamá-lo para uma reunião amanhã? Podemos discutir os investimentos juntos. O desespero passou pelos olhos dela como um relâmpago. Pai, ele está viajando a trabalho. Só volta na próxima semana. Sem problema. Podemos esperar. Guardei os documentos na pasta. Aliás, mudei de ideia sobre assinar hoje. Vamos esperar até depois do enterro. É mais respeitoso. Patrícia tentou protestar, mas eu já estava de pé. Preciso resolver algumas coisas no escritório. Volto à noite. No meu escritório, encontrei um e-mail de Dr. Henrique com informações sobre Rodrigo Silva. O homem existia mesmo. Era consultor financeiro. Tinha 35 anos e dirigia uma BMW preta. Mas o mais interessante era seu histórico. 2 falências fraudulentas nos últimos 5 anos e uma investigação por estelionato que havia sido arquivada por falta de provas. Rodrigo era um golpista profissional. E Patrícia havia caído na conversa dele, ou talvez fosse cúmplice desde o início. Liguei para um detetive particular que já havia usado em casos de fraude na minha empresa. Carlos, preciso de uma investigação completa sobre Rodrigo Silva e Patrícia Ferreira. Quero saber tudo. Onde se conheceram, há quanto tempo estão juntos, onde se encontram, tudo. Pode deixar, Antônio. Em 48 horas você terá um relatório completo. E Carlos, preciso de evidências que possam ser usadas em tribunal. Fotos, gravações, documentos. Tudo legal e admissível. Entendido. Depois liguei para meu contador pessoal. Marcos, preciso que você congele todas as contas da construtora imediatamente. Nenhuma movimentação sem minha autorização pessoal. Mas Antônio, e os pagamentos dos funcionários? As obras em andamento? Tudo continua normal, mas qualquer tentativa de acesso às contas principais deve ser bloqueada e reportada para mim imediatamente. Certo. Posso perguntar o motivo? Suspeita de fraude. Vou explicar melhor depois. O terceiro telefonema foi para meu advogado criminal, Dr. Roberto Santos. Roberto, preciso que você prepare uma denúncia por homicídio qualificado. Tenho evidências de que meu filho foi assassinado pela esposa e o amante dela. Antônio, isso é muito sério. Que tipo de evidências? Mensagens de texto detalhando o plano do assassinato, fotos dos dois juntos, histórico de infidelidade, tudo documentado. Traga tudo para meu escritório amanhã de manhã. Vamos analisar se temos material suficiente para uma acusação. Vou levar. E Roberto, quero que eles paguem pelo que fizeram. Cadeia perpétua, se possível. O velório de Ricardo foi realizado na quinta-feira, em uma das funerárias mais tradicionais de São Paulo. Centenas de pessoas compareceram. Funcionários da construtora, clientes, amigos da família, vizinhos de Alphaville. Patrícia interpretou o papel da viúva devastada com perfeição. Vestido preto elegante, véu discreto, lágrimas na medida certa. Recebia os pêsames com dignidade, segurava as crianças com carinho maternal, agradecia as condolências com voz embargada. Eu a observava de longe, impressionado com sua capacidade de atuação. Esta mulher havia planejado friamente o assassinato do próprio marido e agora chorava sobre o caixão dele, como se fosse a viúva mais dedicada do mundo. Por volta das 3 da tarde, vi um homem alto e moreno se aproximar discretamente de Patrícia. Ele não assinou o livro de presença, não cumprimentou ninguém da família, apenas trocou algumas palavras rápidas com ela e saiu. Rodrigo Silva. O assassino havia tido a audácia de aparecer no velório da própria vítima. Saí discretamente da funerária e o segui até o estacionamento. Ele entrou em uma BMW preta, exatamente como nas fotos que Ricardo havia tirado.
Anotei a placa e voltei para o velório. Pai, Patrícia se aproximou de mim. Você viu aquele homem que estava falando comigo há pouco? Vi sim. Quem era? Rodrigo Silva, o consultor financeiro que mencionei. Ele veio apresentar condolências e disse que está à disposição para nos ajudar com os investimentos. Que gentil da parte dele, respondi mantendo a voz neutra. Especialmente considerando que vocês mal se conhecem. Na verdade, pai, preciso confessar uma coisa. Ela olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Rodrigo e eu nos conhecemos há alguns meses. Ricardo o contratou para fazer uma consultoria sobre investimentos da empresa. Mentira. Eu conhecia todos os consultores que Ricardo havia contratado nos últimos anos. Entendo. E vocês desenvolveram uma amizade? Sim, uma amizade. Ele me deu alguns conselhos sobre como administrar as finanças domésticas. Ricardo trabalhava tanto que eu acabei assumindo essa responsabilidade. Cada palavra era uma mentira cuidadosamente construída. Ela estava preparando o terreno para justificar o relacionamento com Rodrigo após um período respeitoso de luto. Na sexta-feira de manhã, Carlos, o detetive particular, me ligou com as primeiras informações. Antônio, tenho novidades sobre o casal. Eles se conhecem há pelo menos 8 meses. Não alguns meses, como ela disse. Tenho fotos deles juntos desde janeiro. Que tipo de fotos? Entrando e saindo de motéis, restaurantes, shopping centers. Sempre muito discretos, mas claramente em um relacionamento íntimo. E sobre o histórico dele? Rodrigo Silva é um golpista de carteirinha. Já aplicou pelo menos 3 golpes do baú em viúvas ricas nos últimos 10 anos. O padrão é sempre o mesmo. Seduz mulheres casadas com maridos ricos, espera uma oportunidade para eliminar o marido, casa com a viúva e desaparece com o dinheiro. Meu sangue ferveu. Ele já matou antes. Não posso provar, mas 2 dos maridos anteriores morreram em circunstâncias suspeitas. Um infarto súbito aos 40 anos, outro acidente de carro. Nunca houve investigação aprofundada porque as mortes pareceram naturais ou acidentais. E as viúvas? Uma perdeu tudo em investimentos fraudulentos que ele organizou. A outra desapareceu junto com ele e nunca mais foi vista. Provavelmente está morta também. Rodrigo não era apenas um golpista. Era um assassino em série que usava mulheres para chegar ao dinheiro dos maridos. E Patrícia havia se tornado a próxima vítima dele, sem saber que também seria descartada assim que ele colocasse as mãos nos 10 milhões. Carlos, preciso de evidências concretas ligando eles ao assassinato do meu filho. Já estou trabalhando nisso. Consegui acesso aos registros de celular de ambos. Na manhã do acidente, os telefones deles estavam na mesma região da Marginal Pinheiros onde Ricardo morreu. Isso prova que eles estavam lá? Prova que os telefones estavam lá, mas, junto com as mensagens que você encontrou, começa a formar um quadro convincente. Continue investigando. Preciso de tudo que conseguir. Antônio, posso sugerir uma coisa? Deixe eles se sentirem seguros por mais alguns dias. Pessoas confiantes cometem erros. E quando cometerem, estarei lá para documentar. No sábado, voltei à casa de Alphaville para almoçar com Patrícia e as crianças. Ela havia preparado o prato favorito de Ricardo, feijoada, em homenagem ao pai deles, como explicou para Miguel e Sofia. Pai, ela disse enquanto as crianças brincavam no quintal. Estive pensando sobre nossa conversa de quarta-feira, sobre dividir a herança. E o que concluiu? Acho que o senhor tem razão. 5 milhões é muito dinheiro para mim. Talvez seja melhor mesmo guardar o resto para as crianças. Interessante. Ela estava mudando de estratégia, provavelmente seguindo conselhos de Rodrigo. Aceitar menos dinheiro para não levantar suspeitas. Fico feliz que tenha chegado a essa conclusão, respondi. Mostra que você realmente quer o melhor para Miguel e Sofia. Sempre quis, pai. Eles são minha prioridade. Ótimo, então vamos assinar os papéis na segunda-feira. 5 milhões para você. 5 milhões em fundo para as crianças. Perfeito. Ela sorriu e por um momento vi a satisfação genuína em seus olhos. 5 milhões. Ainda era uma fortuna para alguém que havia crescido em uma família de classe média. Ah, e Patrícia? Gostaria de conhecer esse consultor financeiro, Rodrigo Silva.
Que tal convidá-lo para jantar na terça-feira? Podemos discutir como investir seu dinheiro da melhor forma. O sorriso dela vacilou. Pai, não sei se é apropriado. Ainda estamos de luto. Minha filha, a vida continua. Ricardo gostaria que você fosse prática sobre essas coisas. E 5 milhões de reais exigem planejamento profissional. Tem razão. Vou falar com ele. Ótimo. E Patrícia, uma última coisa. Preciso que você assine alguns documentos adicionais na segunda-feira. Procurações para que eu possa ajudar a administrar os bens das crianças até elas crescerem. Claro, pai. Confio completamente no Senhor. Confiança. Ela confiava em mim da mesma forma que Ricardo havia confiado nela. A diferença é que eu realmente merecia essa confiança. Na segunda-feira de manhã, Patrícia chegou ao meu escritório pontualmente às 9 horas. Estava vestida de forma mais casual, jeans e blusa branca, como se estivesse tentando sinalizar que estava começando a superar o luto. Bom dia, pai. Trouxe todos os documentos que o senhor pediu. Perfeito. Vamos começar pelas transferências bancárias. Coloquei os papéis na mesa, mas estes não eram os documentos que ela esperava. Durante o fim de semana, meu advogado havia preparado uma versão especial dos contratos de transferência. Patrícia, antes de assinarmos, preciso esclarecer algumas coisas sobre a herança do Ricardo. Claro, pai. O que o senhor gostaria de saber? Bem, descobri que existem algumas dívidas da construtora que não estavam nos balanços que analisei inicialmente. Nada grave, mas que reduzem um pouco o valor líquido da herança. Vi a preocupação passar pelos olhos dela. Quanto de redução? Em vez de 10 milhões, o patrimônio líquido é de cerca de 8 milhões. Então seriam 4 milhões para você, 4 para as crianças. Entendo. Ela disse tentando disfarçar a decepção. Ainda é muito dinheiro? Sim, é. E há outra questão. Por questões fiscais, a transferência não pode ser feita imediatamente. Vai levar cerca de 60 dias para todos os trâmites legais. Agora ela estava visivelmente nervosa. 60 dias? Mas pai, tenho contas para pagar, as crianças têm escola. Não se preocupe. Vou liberar uma quantia mensal para suas despesas. Digamos, 20 mil reais por mês até a transferência ser concluída. 20 mil reais era muito dinheiro para a maioria das pessoas. Mas para alguém que esperava receber 4 milhões imediatamente, era uma migalha. Pai, não seria possível acelerar o processo? Talvez com a ajuda de um consultor financeiro? Você está se referindo ao Rodrigo Silva? Sim, ele tem experiência com esse tipo de transação. Interessante. Que tal ele vir aqui amanhã para conversarmos? Se ele realmente pode ajudar, estou disposto a ouvir. Vou falar com ele hoje mesmo. Patrícia assinou os documentos sem ler com atenção, ansiosa demais para questionar os detalhes. Ela não sabia que havia acabado de assinar sua própria sentença de prisão. Na terça-feira, às 2 da tarde, Rodrigo Silva entrou no meu escritório acompanhado de Patrícia. Ele era exatamente como nas fotos. Alto, moreno, bem vestido, com um sorriso confiante que provavelmente havia seduzido dezenas de mulheres. Senhor Ferreira, ele estendeu a mão com firmeza. Meus pêsames pela perda do seu filho. Ricardo era um homem admirável. Admirável. Ele estava falando sobre o homem que havia assassinado como se fosse um velho amigo. Obrigado, Rodrigo. Patrícia me disse que você pode ajudar com os investimentos da herança. Certamente. Tenho 15 anos de experiência em consultoria financeira. Posso maximizar o retorno dos investimentos de Patrícia e garantir um futuro seguro para as crianças. Que bom. E como você conheceu minha família? Ricardo me contratou há alguns meses para uma consultoria sobre diversificação de investimentos da construtora. Durante esse período, acabei conhecendo Patrícia e ofereci alguns conselhos sobre finanças pessoais. Mentira após mentira, contadas com a naturalidade de um sociopata experiente. Entendo. E que tipo de investimentos você recomendaria para uma quantia de 4 milhões de reais? Os olhos dele brilharam. Bem, com essa quantia podemos pensar em uma carteira diversificada. Ações, fundos imobiliários, alguns investimentos internacionais.
Investimentos internacionais? Sim. Mercados emergentes, criptomoedas, fundos offshore. O retorno pode ser muito superior aos investimentos tradicionais. Fundos offshore. Claro, a forma mais fácil de fazer dinheiro desaparecer sem deixar rastros. Rodrigo, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você é casado? Ele hesitou por uma fração de segundo. Sou divorciado há 3 anos. Filhos? Não tenho filhos. Que pena. Família é tudo na vida. Eu, por exemplo, faria qualquer coisa para proteger meu filho. Olhei diretamente nos olhos dele. Qualquer coisa. Rodrigo sustentou meu olhar, mas vi um lampejo de desconforto. Concordo completamente, Sr. Ferreira. Rodrigo, tenho uma proposta para você, continuei, mantendo o tom casual. Que tal administrar não apenas os 4 milhões da Patrícia, mas toda a herança? Os 8 milhões completos. Patrícia me olhou surpresa. Pai, mas não havíamos combinado que metade ficaria para as crianças? Mudei de ideia. Rodrigo parece ser um profissional competente. E você é jovem. Pode ter mais filhos. Melhor concentrar tudo em suas mãos. Rodrigo tentou disfarçar a excitação, mas eu vi a ganância em seus olhos. Senhor Ferreira, seria uma honra administrar todo o patrimônio. Posso garantir excelentes retornos. Ótimo. Mas tenho uma condição. Qual? Quero entender exatamente como vocês dois se conheceram. Patrícia me deu uma versão. Você me deu outra ligeiramente diferente. Gosto de clareza nos negócios. O silêncio se instalou no escritório. Patrícia e Rodrigo trocaram olhares rápidos. Senhor Ferreira, Rodrigo começou. Talvez eu tenha me expressado mal. Conheci Patrícia através do Ricardo, mas... Mas o quê? Mas desenvolvemos uma amizade que foi além do profissional. Que tipo de amizade? Patrícia interveio. Pai, Rodrigo e eu nos tornamos próximos nos últimos meses. Ricardo estava sempre trabalhando, eu me sentia sozinha. Sozinha o suficiente para ter um caso extraconjugal? O choque passou pelos rostos de ambos. Rodrigo se recompôs primeiro. Senhor Ferreira, entendo sua preocupação, mas... Vocês acham que eu sou idiota? Minha voz subiu de tom. Acham que não descobriria que vocês estavam tendo um caso há 8 meses? Patrícia começou a chorar. Pai, eu posso explicar. Explicar o quê? Que traiu meu filho? Que planejou matá-lo? Rodrigo se levantou bruscamente. Senhor Ferreira, acho melhor irmos embora. Sentem-se, ordenei, e algo no meu tom os fez obedecer. Vocês vão me ouvir até o fim. Puxei uma pasta da gaveta e coloquei sobre a mesa. Tenho aqui cópias de todas as mensagens entre vocês dois. O plano para matar Ricardo. Os detalhes sobre como causar o acidente. Tudo. O rosto de Patrícia ficou branco como papel. Rodrigo tentou manter a compostura, mas suas mãos tremiam. Não sei do que o senhor está falando. Ele disse. Não sabe? Então, deixe-me refrescar sua memória. Abri a pasta e comecei a ler as mensagens em voz alta. Não se ele não chegar ao advogado. Essa foi sua resposta quando Patrícia disse que Ricardo queria o divórcio, Rodrigo. Você sabe o caminho que ele faz todo dia para o escritório. Marginal Pinheiros, sempre no mesmo horário. Essa também foi sua mensagem. Estou sugerindo que acidentes acontecem, especialmente quando alguém está dirigindo distraído, talvez depois de uma discussão em casa. E essa aqui, Rodrigo. Rodrigo estava suando frio. Essas mensagens podem ser falsificadas. Podem? Que bom que você mencionou isso. Puxei outro documento da pasta. Aqui está o laudo técnico da perícia criminal confirmando a autenticidade das mensagens. Data, horário, localização dos celulares. Tudo batendo perfeitamente. Patrícia desabou em lágrimas. Pai, por favor, deixe-me explicar. Explicar o quê? Como vocês planejaram assassinar meu filho por dinheiro? Como você provocou uma briga com ele na manhã de terça-feira para deixá-lo alterado? Como Rodrigo estava esperando na marginal com a BMW para forçar o acidente? Não foi assim. Ela soluçou. Não foi assim como? Vocês não planejaram, não executaram? Meu filho não está morto por causa de vocês? Rodrigo tentou uma última cartada. Senhor Ferreira, mesmo que essas mensagens sejam verdadeiras,
Elas não provam que causamos o acidente. Podem ser apenas fantasias, conversas sem consequência. Fantasias. Puxei mais documentos da pasta. Aqui estão os registros de localização dos seus celulares na manhã do acidente. Vocês estavam exatamente no local onde Ricardo morreu, no horário exato do acidente. Isso não prova nada. E aqui, continuei, ignorando a interrupção, está o relatório do detetive particular que contratei. Fotos de vocês dois juntos nos últimos 8 meses. Registros de entrada e saída de motéis. Comprovantes de que Rodrigo alugou uma BMW preta na segunda-feira, um dia antes do acidente. O silêncio no escritório era ensurdecedor. Patrícia chorava descontroladamente. Rodrigo olhava para os documentos como se fossem sua sentença de morte. E, finalmente, disse, puxando o último documento, aqui está a gravação da nossa conversa dos últimos 15 minutos. Vocês acabaram de confessar o relacionamento extraconjugal na frente de testemunhas. Eles olharam ao redor e viram as 2 câmeras discretas que eu havia instalado no escritório, e meu advogado, Dr. Roberto Santos, saindo de trás do biombo onde estava escondido. Boa tarde, Dr. Roberto disse calmamente. Sou o advogado criminal do Sr. Ferreira. Vocês acabaram de confessar participação em homicídio qualificado. Rodrigo tentou se levantar novamente, mas 2 policiais entraram no escritório. Eu havia combinado tudo com o delegado responsável pelo caso. Rodrigo Silva e Patrícia Ferreira, disse o delegado Carvalho. Vocês estão presos por homicídio qualificado, fraude e formação de quadrilha. Isso é um absurdo, Rodrigo gritou. Vocês não podem provar nada. Na verdade, podemos, o delegado respondeu. Temos mensagens detalhando o plano, registros de localização, testemunhas, gravações. O Ministério Público já aceitou a denúncia. Patrícia estava em estado de choque. Pai, por favor, pense nas crianças, elas vão ficar órfãs. Deveria ter pensado nisso antes de matar o pai delas, respondi friamente. Eu não queria, foi ideia dele. Ela apontou para Rodrigo. Ele me convenceu, disse que era a única forma de ficarmos juntos. Cala a boca, Rodrigo gritou. Não fala mais nada. Não, eu vou falar sim. Patrícia se virou para o delegado. Foi ele quem planejou tudo. Ele disse que já havia feito isso antes, que sabia como fazer parecer acidente. Patrícia! Rodrigo tentou se aproximar dela, mas os policiais o seguraram. Ele me disse que se eu não ajudasse, ele contaria para Ricardo sobre nosso caso. E eu perderia tudo mesmo. Disse que era melhor ficar viúva rica do que divorciada pobre. Você está mentindo, Rodrigo berrou. Estou mentindo? Então explica às outras mulheres. Explica a Márcia, que morreu depois que o marido dela teve um infarto súbito. Explica a Sandra, que desapareceu depois que você roubou todo o dinheiro dela. O delegado anotava tudo. Cada palavra de Patrícia estava sendo usada para construir um caso ainda mais sólido contra Rodrigo. Senhor Ferreira, o delegado se dirigiu a mim. O senhor gostaria de acompanhar a prisão? Não, já vi o suficiente. Enquanto os policiais levavam Patrícia e Rodrigo algemados, ela se virou para mim uma última vez. Pai, eu sinto muito. Eu amava Ricardo. Eu juro que amava. Se você amasse meu filho, respondi, ele ainda estaria vivo. Nos dias seguintes, o caso ganhou destaque na mídia. Viúva e amante planejam assassinato por herança de 10 milhões de reais. Foi manchete em todos os jornais de São Paulo. A investigação revelou que Rodrigo Silva era ainda pior do que imaginávamos. Além das 2 mortes suspeitas que já conhecíamos, a polícia encontrou evidências de pelo menos mais 3 casos similares em outros estados. Patrícia, tentando reduzir sua pena, colaborou com a investigação e revelou detalhes sobre o modus operandi de Rodrigo. Ele procurava mulheres casadas com maridos ricos, seduzia-as, descobria detalhes sobre o patrimônio da família e então planejava a eliminação do marido. Ele me disse que eu era especial. Patrícia confessou ao delegado durante um dos interrogatórios. Disse que, diferente das outras, eu seria sua parceira para sempre. Que íamos viajar o mundo com o dinheiro da herança. Claro que ela não seria parceira para sempre.
Assim que Rodrigo colocasse as mãos nos 10 milhões, Patrícia teria o mesmo destino das outras: desaparecimento ou morte acidental. O advogado de defesa de Patrícia tentou alegar que ela havia sido manipulada, que era vítima de um golpista experiente, mas as mensagens mostravam claramente que ela havia participado ativamente do planejamento. Ele vai sair nervoso de casa, vai dirigir alterado. O promotor leu durante a audiência. Essas são palavras de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Rodrigo, por sua vez, tentou jogar toda a culpa em Patrícia. Alegou que ela havia planejado tudo sozinha e o havia chantageado para participar. Ela disse que se eu não ajudasse, contaria para o marido sobre nosso caso e eu perderia meu emprego como consultor da empresa dele. Mentiu descaradamente. Mas as evidências eram irrefutáveis. As mensagens mostravam claramente quem havia idealizado o plano e quem havia executado. O julgamento começou 6 meses depois da prisão. Eu estava presente em todas as audiências, sentado na primeira fila, olhando diretamente nos olhos dos assassinos do meu filho. O promotor, Dr. Fernando Almeida, construiu um caso sólido baseado nas evidências que eu havia reunido. Senhores jurados, ele disse em seu discurso final, este não foi um crime passional. Foi um assassinato frio, calculado, motivado pela ganância mais pura. Os réus planejaram cada detalhe durante semanas. Eles estudaram a rotina da vítima, escolheram o local ideal para o crime, provocaram uma discussão para alterar o estado emocional de Ricardo Ferreira e então executaram o plano com precisão cirúrgica. Rodrigo Silva é um predador que já matou antes e mataria novamente. Patrícia Ferreira traiu a confiança do marido da forma mais brutal possível, tirando sua vida. A defesa tentou argumentar que não havia provas físicas do crime, apenas evidências circunstanciais. Mensagens de texto podem ser interpretadas de várias formas, argumentou o advogado de Rodrigo. Meu cliente pode ter estado fantasiando, desabafando, mas isso não significa que tenha cometido homicídio. Mas o promotor rebateu. As mensagens não são fantasias quando combinadas com registros de localização, aluguel de veículo, histórico criminal do réu e confissões gravadas. Durante seu depoimento, Patrícia tentou despertar piedade do júri. Eu era uma mulher perdida, confusa, manipulada por um homem experiente em enganar mulheres. Ela chorou no banco dos réus. Nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Mas chegou, o promotor retrucou. E quando chegou, a senhora escolheu o dinheiro em vez da vida do seu marido. Rodrigo manteve-se em silêncio durante a maior parte do julgamento, apenas negando as acusações quando questionado diretamente. Após 3 dias de julgamento, o júri se retirou para deliberar. 2 horas depois, voltaram com o veredicto. Quanto ao réu Rodrigo Silva, o presidente do júri leu, por unanimidade culpado de homicídio qualificado, fraude e formação de quadrilha. Quanto à ré Patrícia Ferreira, por unanimidade, culpada de homicídio qualificado e fraude. O juiz aplicou as penas. Rodrigo Silva, 30 anos de prisão em regime fechado. Patrícia Ferreira, 25 anos de prisão em regime fechado. Os crimes cometidos pelos réus, disse o juiz durante a leitura da sentença, demonstram frieza, premeditação e total desprezo pela vida humana. A sociedade precisa ser protegida de indivíduos capazes de tamanha crueldade. Patrícia desabou em lágrimas quando ouviu a sentença. Rodrigo permaneceu impassível, como se já esperasse esse resultado. Quando os policiais os levaram algemados, Patrícia gritou: "Pai, por favor, cuide das minhas crianças. Elas são inocentes." Eu não respondi. Ela havia perdido o direito de ser chamada de mãe, no momento em que decidiu matar o pai dos próprios filhos. Saí do tribunal com uma sensação de justiça cumprida, mas também de vazio. Meu filho estava morto, e nenhuma sentença poderia trazê-lo de volta. Com Patrícia na prisão, Miguel e Sofia ficaram sob minha guarda. Aos 65 anos, eu me tornei pai novamente, desta vez de 2 crianças traumatizadas que haviam perdido o pai e visto a mãe ser presa por assassinato. "Vovô",
Miguel me perguntou uma noite. Por que a mamãe não pode vir para casa? Como explicar para uma criança de 7 anos que a mãe dele é uma assassina? Como preservar a inocência de uma criança que já havia perdido tanto? A mamãe fez algumas coisas erradas, Miguel. Agora ela precisa ficar longe por um tempo para pensar sobre o que fez. Ela vai voltar? Não sei, meu filho. Mas o que eu sei é que você e a Sofia sempre terão o vovô para cuidar de vocês. Sofia, aos 5 anos, ainda não entendia completamente o que havia acontecido. Ela perguntava pelo pai constantemente e às vezes chorava pedindo pela mãe. Contratei uma psicóloga infantil para ajudar as crianças a processar o trauma. Dr. Marina Souza era especialista em casos de violência doméstica e perda parental. Senhor Ferreira, ela me explicou, as crianças vão precisar de muito tempo e paciência para superar isso. A perda do pai já seria traumática o suficiente, mas descobrir que a mãe foi responsável pela morte dele é devastador. O que posso fazer para ajudá-las? Mantenha a rotina, ofereça segurança emocional, seja honesto sobre a situação de forma apropriada para a idade delas. E, principalmente, não fale mal da mãe delas na frente delas. Esse último conselho era o mais difícil de seguir. Como não falar mal de uma mulher que havia destruído nossa família? Mas eu entendia que, para as crianças, Patrícia ainda era a mãe delas, independente dos crimes que havia cometido. Vendi a casa de Alphaville. Havia muitas memórias dolorosas lá, e as crianças precisavam de um novo começo. Comprei uma casa menor em um bairro tranquilo, perto de uma boa escola. Miguel teve dificuldades para se adaptar. Ele era inteligente o suficiente para entender que algo terrível havia acontecido, mas jovem demais para processar completamente a situação. Os meninos da escola ficam perguntando onde está meu pai. Ele me contou uma tarde. Eu não sei o que responder. Você pode dizer que seu pai morreu em um acidente e que agora mora com o vovô. Mas e a mamãe? Por que ela não mora com a gente? A mamãe está doente, Miguel. Ela fez coisas que machucaram muitas pessoas e agora precisa ficar em um lugar onde possa ser cuidada. Não era mentira exatamente. Patrícia estava doente. Mentalmente doente. Uma pessoa sã não planeja assassinar o próprio marido. Sofia se adaptou mais facilmente. Aos 5 anos, ela aceitava as explicações simples que eu dava e se concentrava nas atividades do dia a dia. Escola, brincadeiras, desenhos animados. Aposentei-me da construtora e dediquei-me integralmente às crianças. Aos 65 anos, estava aprendendo a fazer penteados em Sofia e ajudando Miguel com a lição de matemática. A construtora foi vendida para um grupo de investidores. O dinheiro da venda, somado aos outros bens de Ricardo, totalizou 12 milhões de reais. Coloquei tudo em um fundo fiduciário para Miguel e Sofia, que só poderiam acessar quando completassem 25 anos. Vovô, Sofia me perguntou enquanto eu tentava fazer tranças no cabelo dela. Você vai ficar com a gente para sempre? Vou ficar com vocês pelo tempo que Deus permitir, minha princesa. E se você ficar velhinho demais? A pergunta me fez pensar. Eu já era velho. Em 10 anos estaria com 75 anos. Seria capaz de cuidar de 2 adolescentes? Conversei com meu advogado sobre a situação. Doutor, Henrique, preciso garantir que as crianças tenham um futuro seguro, mesmo se algo acontecer comigo. Já pensei nisso, Antônio. Podemos estabelecer uma tutela legal com sua irmã em Brasília. Ela já concordou em assumir a responsabilidade se necessário. Minha irmã Clara, de 60 anos, era professora aposentada e havia criado 3 filhos. Ela visitava as crianças regularmente e elas gostavam dela. E quanto ao dinheiro? O fundo fiduciário está protegido. Mesmo que Patrícia saia da prisão um dia, ela não terá acesso aos bens. Você foi muito inteligente em transferir tudo antes da prisão dela. 2 anos após a condenação, recebi uma carta de Patrícia pedindo para ver as crianças. Ela estava presa na penitenciária feminina de Santana e, segundo a carta, havia se tornado uma pessoa diferente. Pai, ela escreveu, sei que não mereço perdão pelo que fiz. Sei que destruí nossa família
e tirei o pai das minhas crianças. Mas elas são inocentes. Elas precisam saber que a mãe delas as ama, mesmo tendo cometido erros terríveis. Conversei com a psicóloga das crianças sobre a carta. Doutor Marina, Patrícia quer ver Miguel e Sofia. O que você acha? Depende do estado emocional das crianças. Como elas estão lidando com a ausência da mãe. Miguel pergunta sobre ela às vezes. Sofia quase não menciona mais. Talvez seja cedo demais. As crianças ainda estão se adaptando à nova realidade. Uma visita à prisão pode ser traumática. Decidi visitar Patrícia sozinho primeiro, para avaliar seu estado mental. A penitenciária feminina de Santana era um lugar deprimente. Paredes cinzas, grades por toda parte, o cheiro de desinfetante misturado com desespero humano. Patrícia estava diferente. Mais magra, cabelos grisalhos, sem maquiagem. Parecia ter envelhecido 10 anos em 2. Pai, ela chorou quando me viu. Obrigada por vir. Como você está? Sobrevivendo. Fiz alguns cursos aqui dentro. Estou tentando me tornar uma pessoa melhor. Patrícia, você matou meu filho. Não existe pessoa melhor depois disso. Ela baixou a cabeça. Eu sei. Todos os dias eu acordo pensando no que fiz. Todos os dias eu me arrependo. Arrependimento não traz Ricardo de volta. Eu sei. Mas talvez possa salvar o que resta da nossa família. As crianças precisam de uma mãe. Elas têm um avô que as ama. Isso é suficiente. Pai, por favor. Só uma visita. Só para elas saberem que eu ainda existo, que ainda as amo. Olhei para aquela mulher que havia sido minha nora por 8 anos. A mulher que eu havia considerado uma filha. A mulher que havia destruído tudo por ganância. Não, Patrícia. As crianças estão bem sem você. Não vou traumatizá-las trazendo-as para este lugar. Miguel completou 10 anos e Sofia 8. Eles haviam se adaptado à vida comigo, mas ainda carregavam as cicatrizes do trauma. Miguel se tornou uma criança séria, responsável além da idade. Ele cuidava da irmã como um pequeno adulto, sempre preocupado em protegê-la. Vovô, ele me disse uma noite. Eu lembro do dia que a mamãe foi embora. Ela estava chorando muito. Você se lembra daquele dia? Lembro. Tinha muitos policiais na nossa casa. A mamãe disse que ia viajar, mas nunca voltou. Eu havia tentado proteger as crianças dos detalhes mais sórdidos, mas Miguel era inteligente. Ele sabia que algo terrível havia acontecido. Miguel, quando você crescer um pouco mais, vou explicar tudo o que aconteceu. Por enquanto só precisa saber que você e Sofia estão seguros comigo. Eu sei, vovô. Você é o melhor avô do mundo. Sofia, por outro lado, parecia ter bloqueado muitas memórias da mãe. Ela raramente perguntava sobre Patrícia e se referia a mim como papai vovô. Papai vovô, ela disse uma manhã. Na escola da Amanda tem uma apresentação do Dia das Mães. Você pode ir? Claro, princesa. Vou representar sua mãe também. Você é meu papai e minha mamãe? Sou seu avô que te ama muito. Isso é o que importa. A apresentação do Dia das Mães foi emocionante e dolorosa ao mesmo tempo. Vi dezenas de mães orgulhosas assistindo seus filhos cantarem e dançarem. Sofia me acenou do palco com um sorriso radiante e por um momento esqueci de toda a tragédia que nos trouxe até ali. 3 anos após a condenação, recebi uma carta inesperada. Era de Rodrigo Silva, escrita da penitenciária do estado. Senhor Ferreira, a carta começava. Sei que sou a última pessoa de quem o senhor gostaria de ter notícias. Sei que me odeia e tem todo o direito. Continuei lendo com curiosidade mórbida. Quero que saiba que Patrícia foi manipulada por mim. Ela realmente amava seu filho. Eu que a convenci de que não havia outra saída. Eu que planejei tudo. Ela foi apenas uma ferramenta que usei para chegar ao dinheiro. Sei que isso não muda nada. Seu filho ainda está morto por nossa causa. Mas talvez ajude o senhor a entender que Patrícia não é o monstro que eu sou. Estou escrevendo porque descobri que tenho câncer. Os médicos dizem que tenho poucos meses de vida. Antes de morrer, queria confessar toda a verdade. A carta continuava por 3 páginas, detalhando como Rodrigo havia manipulado Patrícia,
como havia usado técnicas de persuasão psicológica para convencê-la de que matar Ricardo era a única solução. Ela chorou durante semanas antes de concordar com o plano. Eu que a convenci de que o senhor nunca aceitaria nosso relacionamento, que Ricardo nunca daria o divórcio, que ela perderia as crianças e ficaria sem nada. Mentiras, claro, mas ela acreditou porque queria acreditar, porque estava apaixonada e confusa. No final da carta, Rodrigo fazia um pedido. Por favor, perdoe Patrícia. Ela foi vítima tanto quanto seu filho. Eu que sou o verdadeiro culpado por tudo. Rasguei a carta e joguei no lixo. Rodrigo estava tentando manipular até na morte, tentando limpar a consciência às custas de Patrícia. Patrícia havia feito suas escolhas. Ela havia escolhido trair o marido. Havia escolhido participar do plano. Havia escolhido o dinheiro sobre a vida do pai dos próprios filhos. Nenhuma manipulação justificava isso. 6 meses depois, recebi uma ligação do diretor da penitenciária, informando que Rodrigo Silva havia morrido de câncer no fígado. Senhor Ferreira, o detento deixou algumas coisas para o senhor. Documentos, cartas, algumas confissões escritas. Não quero nada que pertenceu a ele. Senhor, entre os documentos há informações sobre outros crimes que ele cometeu. Pode ajudar a polícia a resolver casos antigos. Relutantemente fui buscar os documentos. Rodrigo havia escrito um diário detalhado de todos os seus crimes durante os últimos 20 anos. 5 mulheres mortas, 12 famílias destruídas, milhões de reais roubados. Meu filho havia sido apenas mais uma vítima na carreira criminosa de um psicopata. Entre os documentos, encontrei uma carta endereçada a Patrícia. Rodrigo havia escrito para ela pouco antes de morrer, assumindo toda a culpa pelo assassinato de Ricardo. Patrícia, quando você receber esta carta, eu já estarei morto. Quero que saiba que você foi a única mulher que realmente amei. Todas as outras foram apenas meios para um fim, mas você foi diferente. Lamento ter destruído sua vida. Lamento ter tirado o pai das suas crianças. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Diga para suas crianças que o homem que matou o pai delas está morto. Talvez isso as ajude a encontrar paz. Decidi não entregar a carta para Patrícia. Ela não merecia o consolo de saber que havia sido especial para um assassino em série. 5 anos após a condenação, o advogado de Patrícia entrou com um pedido de liberdade condicional. Ela havia cumprido 1/5 da pena e, segundo a defesa, demonstrava sinais de reabilitação. Senhor Ferreira, o promotor me ligou. A defesa está alegando que Patrícia foi vítima de manipulação psicológica. Eles têm as confissões de Rodrigo Silva como evidência. E o que isso significa? Significa que ela pode conseguir a liberdade condicional. O juiz vai considerar o fato de ela ter sido influenciada por um criminoso experiente. Ela matou meu filho. Não importa quem a influenciou. Eu concordo, mas o sistema legal às vezes vê as coisas de forma diferente. A audiência de liberdade condicional foi marcada para 2 meses depois. Eu teria direito de falar como representante da família da vítima. Passei semanas preparando meu discurso. Queria que o juiz entendesse exatamente o que Patrícia havia tirado de nós. Não apenas a vida de Ricardo, mas a infância das crianças, a paz da nossa família, a confiança que tínhamos uns nos outros. Miguel, agora com 12 anos, perguntou sobre a audiência. Vovô, a mamãe pode voltar para casa? É possível, Miguel. Como você se sente sobre isso? Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Eu não sei se quero vê-la. Às vezes eu sinto saudade, mas também fico com raiva. Raiva por quê? Porque ela fez o papai ir embora. Porque ela nos deixou sozinhos. Sofia, aos 10 anos, tinha uma reação diferente. Se a mamãe voltar, ela vai morar com a gente? Não, princesa. Mesmo se ela sair da prisão, ela não pode morar conosco. Por quê? Porque ela fez coisas muito erradas. Ela precisa provar que mudou antes de poder estar perto de vocês novamente. A audiência de liberdade condicional foi realizada em uma sala pequena do tribunal. Patrícia estava presente, vestindo um terno simples, cabelos presos, aparência humilde.
Ela havia perdido mais peso e parecia frágil, vulnerável. Claramente uma estratégia da defesa para despertar simpatia do juiz. Meritíssimo, o advogado dela começou. Minha cliente foi vítima de um predador experiente. Rodrigo Silva manipulou psicologicamente uma mulher jovem e vulnerável, aproveitando-se de problemas conjugais para executar seus planos criminosos. Patrícia Ferreira não é uma criminosa nata. É uma mãe que cometeu um erro terrível sob influência de um psicopata. 5 anos de prisão já foram suficientes para ela entender a gravidade dos seus atos. O promotor rebateu. Meritíssimo, independente da influência que sofreu, a ré participou ativamente do planejamento e execução de um homicídio. Ela traiu a confiança do marido da forma mais brutal possível. Além disso, ela deixou 2 crianças órfãs. Miguel e Sofia Ferreira perderam não apenas o pai, mas também a mãe, que escolheu o crime em vez da família. Quando chegou minha vez de falar, levantei-me e olhei diretamente para Patrícia. Meritíssimo, há 5 anos eu estava preparado para dar 10 milhões de reais para esta mulher. Eu a considerava uma filha, confiava nela completamente. Descobri que ela havia traído meu filho, planejado sua morte e executado o plano com frieza calculada. Não foi um crime passional. Foi um assassinato premeditado motivado pela ganância. Hoje meus netos vivem comigo. Miguel, de 12 anos, tem pesadelos sobre o dia em que a mãe foi presa. Sofia, de 10 anos, mal se lembra da mãe. Eles perderam a infância por causa das escolhas dela. Patrícia pode ter sido influenciada por Rodrigo Silva, mas ela fez suas próprias escolhas. Escolheu trair, escolheu mentir, escolheu matar. Essas escolhas têm consequências. Patrícia chorava silenciosamente enquanto eu falava. Meritíssimo, peço que a senhora mantenha esta mulher na prisão pelo tempo integral da sentença. Minha família precisa de tempo para se curar. As crianças precisam de estabilidade. E a sociedade precisa ser protegida de pessoas capazes de tamanha traição. O juiz deliberou por 1 hora antes de retornar com a decisão. Após analisar todos os elementos do processo, as confissões de Rodrigo Silva, o comportamento da ré na prisão e o impacto do crime na família da vítima, decido negar o pedido de liberdade condicional. Patrícia desabou em lágrimas. Seu advogado tentou consolá-la, mas ela estava inconsolável. A ré demonstrou remorso e sinais de reabilitação. O juiz continuou. Mas a gravidade do crime e o impacto nas vítimas indiretas, as crianças, exigem que ela cumpra pelo menos metade da pena antes de ser considerada para liberdade condicional. Além disso, a ré precisará demonstrar que tem condições de reintegração social e que não representa risco para a família da vítima. 10 anos. Patrícia teria que cumprir pelo menos 10 anos antes de poder pedir liberdade condicional novamente. Quando saí do tribunal, senti um misto de alívio e tristeza. Alívio porque as crianças teriam mais tempo para se curar antes de ter que lidar com o retorno da mãe. Tristeza porque toda aquela situação era desnecessária. Se Patrícia tivesse sido honesta desde o início, se tivesse pedido o divórcio em vez de planejar um assassinato, tudo seria diferente. Ricardo estaria vivo. As crianças teriam pai e mãe. Nossa família estaria intacta. Mas ela havia escolhido o caminho mais fácil, ou pelo menos o que parecia mais fácil na época. Agora estava pagando o preço. Miguel completou 15 anos e Sofia 13. Eles haviam se tornado adolescentes inteligentes, responsáveis, mas ainda carregavam as marcas do trauma. Miguel era um aluno exemplar, sempre o primeiro da turma. Ele canalizava toda a sua energia para os estudos, como se quisesse provar que era diferente da mãe. Vovô, ele me disse uma noite, quero estudar direito. Quero ser promotor. Por quê, meu filho? Para aprender pessoas como a mamãe, para proteger famílias como a nossa. A resposta me partiu o coração. Aos 15 anos, Miguel já havia decidido dedicar a vida à justiça por causa do trauma que havia sofrido. Sofia escolheu um caminho diferente. Ela se interessou por psicologia, queria entender por que as pessoas fazem coisas ruins.
Vovô, por que a mamãe fez aquilo com o papai? Era uma pergunta que ela fazia regularmente, e eu nunca tinha uma resposta satisfatória. Às vezes as pessoas fazem escolhas erradas, princesa. Às vezes elas se deixam influenciar por pessoas más. Mas ela amava o papai, não amava? Eu acredito que sim no começo. Mas o amor verdadeiro não machuca. O amor verdadeiro protege. Então ela não amava de verdade? Talvez ela tenha confundido amor com outras coisas. Paixão, interesse e conveniência. As conversas com Sofia sempre me deixavam pensativo. Como explicar para uma adolescente que o amor pode ser corrompido pela ganância? Como ensinar sobre relacionamentos saudáveis quando o exemplo que ela teve foi tão destrutivo? Quando Miguel completou 17 anos e Sofia 15, Patrícia tentou novamente a liberdade condicional. Desta vez, ela havia cumprido metade da pena e tinha um histórico ainda melhor na prisão. Senhor Ferreira, o promotor me ligou. Desta vez vai ser mais difícil negar o pedido. Ela completou o ensino superior na prisão, fez cursos profissionalizantes, não teve nenhuma ocorrência disciplinar. E as crianças? Ninguém pergunta o que elas querem? Na verdade, o juiz pode querer ouvi-las. Miguel já tem 17 anos, pode expressar sua opinião legalmente. Conversei com Miguel sobre a possibilidade de falar na audiência. Vovô, eu quero falar sim. Quero que o juiz saiba como nos sentimos. Tem certeza? Vai ser difícil ver sua mãe novamente. Tenho certeza. Ela precisa saber o que fez conosco. Sofia também quis participar. Quero falar com a mamãe. Quero perguntar por que ela fez aquilo. A audiência foi marcada para um mês depois. Desta vez, seria diferente. As crianças teriam voz. Passei semanas preparando Miguel e Sofia para o encontro. A psicóloga nos ajudou a elaborar o que eles queriam dizer. Lembrem-se, doutor. Marina orientou. Vocês não precisam perdoar. Vocês não precisam ser gentis. Vocês só precisam ser honestos sobre como se sentem. E se eu começar a chorar? Sofia perguntou. Tudo bem chorar. Chorar mostra que vocês são humanos, que foram machucados. Isso é importante para o juiz entender. A audiência foi realizada na mesma sala de 5 anos atrás. Patrícia estava presente. Agora com 44 anos, cabelos completamente grisalhos, aparência ainda mais frágil. Quando ela viu Miguel e Sofia, começou a chorar imediatamente. Meus filhos, ela sussurrou. Como vocês cresceram. Miguel a olhou friamente. Sofia se escondeu atrás de mim. O advogado de Patrícia apresentou os argumentos. 10 anos de prisão, reabilitação completa, curso superior em pedagogia, cursos profissionalizantes, comportamento exemplar. Meritíssimo. Minha cliente não é mais a mesma pessoa que cometeu o crime há 10 anos. Ela se transformou completamente. Está preparada para se reintegrar à sociedade e, eventualmente, reconstruir o relacionamento com os filhos. O promotor manteve a posição. Meritíssimo, independente da reabilitação da ré, ela cometeu um crime hediondo que destruiu uma família. As vítimas indiretas ainda sofrem as consequências dos seus atos. Quando chegou a vez das crianças falarem, Miguel se levantou primeiro. Meritíssimo, meu nome é Miguel Ferreira. Tenho 17 anos e sou filho de Ricardo Ferreira, que foi assassinado por esta mulher. Patrícia soluçou quando ouviu esta mulher, em vez de minha mãe. Eu tinha 7 anos quando meu pai morreu. Lembro do dia em que ela foi presa. Lembro da confusão, do medo de não entender por que nossa família estava sendo destruída. Durante 10 anos, meu avô cuidou de mim e da minha irmã. Ele nos deu amor, estabilidade, educação. Ele foi pai e mãe para nós. Esta mulher escolheu matar meu pai por dinheiro. Ela nos abandonou. Ela destruiu nossa infância. Agora quer voltar como se nada tivesse acontecido. Miguel olhou diretamente para Patrícia. Eu não a perdoo. Nunca vou perdoar. E não quero que ela se aproxime de mim ou da minha irmã. Sofia se levantou com as mãos tremendo. Aos 15 anos, ela era uma adolescente bonita, inteligente, mas ainda carregava a fragilidade de quem perdeu a mãe muito cedo. Meritíssimo, meu nome é Sofia Ferreira. Eu tinha 5 anos quando meu pai morreu. Sua voz era baixa, mas firme.
Eu não lembro muito do meu pai. Lembro de algumas brincadeiras, de ele me colocando para dormir, de ele me levando para uma escola. Mas são memórias vagas. Da minha mãe, eu lembro mais. Lembro dela me dando banho, penteando meu cabelo, lendo histórias. Por muito tempo, eu não entendia por que ela havia ido embora. Patrícia chorava descontroladamente. Quando eu cresci e entendi o que aconteceu, fiquei muito confusa. Como uma mãe pode matar o pai dos próprios filhos? Como alguém que me amava pôde fazer uma coisa tão terrível? Meu avô sempre me disse que as pessoas às vezes fazem escolhas erradas. Mas matar não é uma escolha errada. É uma escolha má. Sofia olhou para Patrícia pela primeira vez. Eu queria perguntar por quê. Por que você fez isso conosco? Por que você escolheu dinheiro em vez da nossa família? Patrícia tentou responder, mas o juiz a interrompeu. A Ré terá a oportunidade de falar depois. Sofia continuou. Meritíssimo, eu não sei se consigo perdoar minha mãe. Talvez um dia eu consiga. Mas hoje eu ainda tenho medo dela. Medo de que ela machuque nossa família novamente. Meu avô tem 75 anos. Ele dedicou os últimos 10 anos da vida dele para cuidar de mim e do meu irmão. Nós somos uma família agora. Uma família que funciona, que se ama, que se protege. Eu não quero que nada mude. Não quero que ela volte e destrua o que construímos. Sofia se sentou, e o silêncio na sala era ensurdecedor. O juiz deu a palavra para Patrícia. Ela se levantou lentamente, limpando as lágrimas com um lenço. Meritíssimo, meus filhos, pai. Ela começou com voz embargada. Eu sei que não mereço perdão. Sei que não mereço uma segunda chance. Sei que destruí tudo o que era importante na minha vida. Durante 10 anos, todos os dias, eu acordo pensando no que fiz. Todos os dias eu me arrependo. Todos os dias eu gostaria de poder voltar no tempo e fazer escolhas diferentes. Eu amava Ricardo. Sei que é difícil acreditar, mas eu amava meu marido. Eu estava confusa, perdida, influenciada por um homem que me manipulou. Mas isso não é desculpa. Eu fiz minhas escolhas. Miguel, Sofia, ela se virou para os filhos. Eu entendo que vocês me odeiem. Eu entendo que não queiram me ver. Vocês têm todo o direito de se sentirem assim. Mas quero que saibam que eu amo vocês. Sempre amei. Mesmo tendo feito a pior coisa que uma mãe pode fazer, meu amor por vocês nunca mudou. Miguel revirou os olhos. Sofia manteve a expressão neutra. Pai. Ela se dirigiu a mim. Obrigada por cuidar dos meus filhos. Obrigada por ser o pai que eles precisavam quando eu falhei como mãe. Meritíssimo. Eu não estou pedindo para voltar para a vida dos meus filhos. Sei que isso não é possível agora. Talvez nunca seja. Estou pedindo apenas uma chance de reconstruir minha vida, de tentar fazer algo de bom com o tempo que me resta. Se o Senhor me conceder a liberdade condicional, prometo que vou respeitar a decisão dos meus filhos. Se eles não quiserem me ver, eu vou aceitar. Se eles quiserem manter distância, eu vou respeitar. Só quero a chance de viver com dignidade, de trabalhar, de talvez um dia poder pedir perdão de forma adequada. O juiz deliberou por 2 horas desta vez. Quando retornou, sua expressão era séria. Este é um caso extremamente complexo. Ele começou. Por um lado, temos uma ré que demonstrou reabilitação exemplar durante 10 anos de prisão. Por outro lado, temos vítimas indiretas que ainda sofrem as consequências do crime. A ré cometeu um crime hediondo, mas também foi vítima de manipulação por parte de um criminoso experiente. Ela demonstrou remorso genuíno e transformação pessoal. Meu coração disparou. Ele ia conceder a liberdade condicional. No entanto, o juiz continuou. As declarações dos filhos da vítima foram contundentes. Eles deixaram claro que não se sentem seguros com a possibilidade do retorno da ré à sociedade. Miguel Ferreira, aos 17 anos, demonstrou maturidade ao expressar seus sentimentos. Sofia Ferreira, aos 15 anos, mostrou coragem ao confrontar seus medos. Considerando o bem-estar das vítimas indiretas, que são menores de idade sob tutela do avô paterno, decido negar novamente o pedido de liberdade condicional. Patrícia desabou na cadeira, soluçando. A ré poderá fazer um novo pedido em 5 anos,
Quando as crianças forem maiores de idade e puderem tomar suas próprias decisões sobre o relacionamento com a mãe. Até lá, recomendo que a Ré continue seu processo de reabilitação e, se possível, busque acompanhamento psicológico para lidar com as consequências dos seus atos. Mais 5 anos. Patrícia ficaria presa até Miguel completar 22 anos e Sofia 20. Saímos do tribunal em silêncio. Miguel e Sofia estavam emocionalmente exaustos após o confronto com a mãe. Vovô, Sofia me perguntou no carro, fizemos a coisa certa? Vocês foram honestos sobre seus sentimentos. Isso é sempre a coisa certa. Mas ela parecia tão triste. Sofia, sua mãe está triste pelas consequências das escolhas dela, não porque se arrepende genuinamente. Se ela realmente se arrependesse, não estaria pedindo liberdade. Estaria pedindo perdão. Miguel estava quieto, olhando pela janela. Miguel, como você está se sentindo? Aliviado, ele respondeu. E também triste. É estranho. Por que triste? Porque uma parte de mim ainda queria que ela fosse a mãe que eu lembrava. Mas ela não é. Ela nunca mais vai ser. Chegamos em casa e nos sentamos na sala. A mesma sala onde, 10 anos atrás, eu havia descoberto a traição e o assassinato. Crianças, eu disse, vocês sabem que eu não vou viver para sempre. Vovô, não fala isso, Sofia protestou. É a realidade, princesa. Eu tenho 75 anos. Vocês precisam estar preparados para o futuro. Quando vocês fizerem 18 anos, vão ter acesso ao dinheiro que seu pai deixou. 12 milhões de reais cada um. É dinheiro suficiente para vocês estudarem, comprarem casas, começarem suas próprias famílias. Mas o mais importante não é o dinheiro. É o que vocês aprenderam sobre caráter, sobre fazer as escolhas certas, sobre proteger as pessoas que amamos. Miguel se aproximou e me abraçou. Vovô, você nos ensinou tudo isso. Você foi o melhor pai que poderíamos ter. Sofia se juntou ao abraço. Papai, vovô, você salvou nossa família. 2 anos depois, Miguel se formou no ensino médio como orador da turma. Seu discurso foi sobre superação e justiça. Há 12 anos, ele disse para uma plateia de centenas de pessoas: minha família foi destruída por uma tragédia. Perdi meu pai e, de certa forma, perdi minha mãe também. Mas ganhei algo precioso. Um avô que me ensinou que família não é apenas sangue. Família é escolha, é compromisso, é amor incondicional. Meu avô escolheu nos amar quando estávamos quebrados. Escolheu nos cuidar quando estávamos perdidos. Escolheu nos proteger quando estávamos vulneráveis. Hoje, aos 18 anos, escolho seguir o exemplo dele. Escolho dedicar minha vida à justiça, para que outras famílias não passem pelo que passamos. Eu estava na primeira fila, chorando de orgulho. Miguel havia se tornado um homem íntegro, forte, compassivo. Tudo o que Ricardo gostaria que ele fosse. Sofia, aos 16 anos, também estava se destacando. Ela havia sido aceita em um programa de intercâmbio para estudar psicologia nos Estados Unidos. Vovô, ela me disse, quero entender a mente humana. Quero ajudar pessoas que passaram por traumas como o nosso. Você tem certeza de que quer reviver essas experiências através do trabalho? Tenho. Acho que nossa dor pode ser transformada em algo útil. Podemos ajudar outras pessoas a se curarem. As crianças haviam transformado o trauma em propósito. Miguel queria ser promotor para proteger famílias. Sofia queria ser psicóloga para curar feridas emocionais. Eles haviam encontrado uma forma de honrar a memória do pai e superar a traição da mãe. 5 anos depois, quando Miguel tinha 22 anos e Sofia 20, Patrícia fez sua última tentativa de liberdade condicional. Desta vez, eu não fui à audiência. As crianças eram adultas agora, capazes de tomar suas próprias decisões. Miguel, formado em Direito e trabalhando como estagiário no Ministério Público, decidiu representar a família na audiência. Vovô, ele me disse, quero que ela saiba que nos tornamos pessoas de bem apesar dela, não por causa dela. Sofia, cursando psicologia na USP, também quis participar. Quero falar com ela como adulta agora. Quero que ela entenda o impacto real do que fez.
A audiência foi realizada sem minha presença. Miguel me contou depois o que aconteceu. Ela estava diferente, vovô. Mais velha, mais frágil. 15 anos de prisão cobraram seu preço. E o que vocês disseram? Eu disse que ela poderia ter a liberdade condicional, mas que nunca seria bem-vinda na nossa família. Que ela havia perdido o direito de ser nossa mãe no momento em que matou nosso pai. E Sofia? Sofia foi mais dura. Disse que havia estudado psicologia para entender pessoas como ela. Disse que Patrícia era uma sociopata que havia manipulado a todos nós, inclusive a Rodrigo. E a decisão do juiz? Liberdade condicional concedida. Ela vai sair na semana que vem. Senti um misto de alívio e apreensão. Alívio porque as crianças eram adultas agora, capazes de se protegerem. Apreensão porque Patrícia voltaria ao mundo depois de 15 anos. Miguel, vocês têm certeza de que fizeram a escolha certa? Temos, vovô. Ela não é mais uma ameaça para nós. Somos adultos, temos nossas próprias vidas. E principalmente temos você. Hoje, aos 80 anos, olho para trás e vejo uma vida bem vivida. Não a vida que eu planejei, mas a vida que foi necessária. Miguel se tornou promotor, especializado em crimes contra a família. Ele se casou com uma colega de trabalho, uma promotora igualmente dedicada à justiça. Eles me deram 2 netos lindos. Sofia se formou em psicologia e abriu uma clínica especializada em trauma familiar. Ela ajuda crianças que passaram por situações similares à nossa. Também se casou com um médico pediatra que entende sua missão. Patrícia saiu da prisão há 5 anos. Ela tentou contato algumas vezes, mas Miguel e Sofia mantiveram a decisão de não vê-la. Ela mora em outra cidade agora. Trabalha como professora em uma escola pública. Pelo que sei, leva uma vida simples e solitária. Às vezes me pergunto se fui muito duro com ela. Se deveria ter permitido que ela se aproximasse das crianças após a prisão. Mas então lembro do que ela fez. Lembro da frieza com que planejou o assassinato do próprio marido. E sei que tomei a decisão certa. Família é sagrada. Confiança, uma vez quebrada dessa forma, não pode ser restaurada. Ricardo teria orgulho dos filhos que criamos. Miguel e Sofia se tornaram adultos íntegros, compassivos, dedicados a fazer o bem no mundo. Eles transformaram a tragédia em propósito. Quanto a mim, cumpri minha missão. Protegi meus netos, criei-os com amor. Ensinei-lhes valores sólidos. Quando minha hora chegar, partirei em paz, sabendo que nossa família sobreviveu à tempestade. A vingança que executei contra Patrícia e Rodrigo não trouxe Ricardo de volta, mas garantiu que a justiça fosse feita e que as crianças crescessem seguras. Às vezes, proteger quem amamos exige decisões difíceis. Às vezes, o amor verdadeiro se manifesta através da firmeza, não da permissividade. Eu fiz o que qualquer pai faria. Protegi minha família. E faria tudo novamente. Se você gostou desta história, por favor, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe suas impressões nos comentários. Para ouvir a próxima história, clique na caixa à esquerda. Obrigado por assistir.